Olá, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estarmos junto com você. Você que escolheu um dos ministérios mais promissores da Seara de Jesus para fazer o ID, né? Sabemos nós que o ato de ensinar, o ato de falar sobre Cristo Jesus já é uma obediência ao ID por todo mundo, pregai o Evangelho e ensinai. Então você está fazendo a sua parte, você está sendo obediente ao cumprir o papel de ensinador. Dito isso, quero lembrá-los que estamos trabalhando a sala de juvenis com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Essa faixa etária é onde o assédio secular é muito intenso e muito incisivo sobre esses jovens. Cabe a mim e a você, através do privilégio que Deus nos dá, orientar essa turma para que possa enfrentar com galhardia as dificuldades impostas pelo mundo. Dito isso, vamos aqui à lição de número 8, que está prevista para ser exibida dia 19 de novembro do ano de 2023. O batismo no Espírito Santo é o título específico. Mas antes vamos fazer um pequeno comentário sobre o título geral, o Espírito Santo, Deus presente em nós. Você observa que todas as lições eu procuro fazer um comentário diferente sobre o título geral da lição. Por quê? Porque esse título, por si só, já é muito sugestivo sobre tudo que nós discutimos na lição, e isso fixa na memória do jovem esse estudo específico sobre o Espírito Santo de Deus, o chamado estudo da paracletologia. Já falei na lição anterior, teontologia, estudo de Deus, cristologia, estudo de Cristo, paracletologia ou pneumatologia, estudo da figura do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus presente em nós. Faça de novo a mesma pergunta. Você diagnosticou na rua alguma característica da presença do Espírito Santo naquela pessoa? Ou você demonstrou essa característica para alguém através da caridade, através do ensino, através da obediência da tua liderança, através da obediência aos teus pais? Lembrando sempre que são características que nos mostram que o Espírito Santo faz parte da minha e da tua vida. O batismo no Espírito Santo é o título específico da lição de número 8, que, como já falamos, prevista para 19 de novembro desse ano de 2023, que já se aproxima do final. Em breve, todos estarão já muito mais motivados às festas de finais de ano do que muitas vezes até mesmo a comparecer na escola bíblica. Mas você que nos assiste, com certeza não está nessa turma. O batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Há muita dúvida. Um batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Não tem relevância essas conjunções, né? O importante é que o Espírito Santo de Deus se faça presente na tua vida. E esse batismo no Espírito, nós vamos saber como é no decorrer da lição. Mas cabe a você entender já de imediato, já vai falando para o teu jovem no título da lição, que cabe a ele dar espaço para que o Espírito Santo se faça presente na vida dele e que ele, através desse espaço que ele dá ao Espírito, seja batizado por ele, o Espírito Santo de Deus. Vamos seguindo então para o que nós chamamos de leitura bíblica em casa. Leitura importante para a compreensão do que discutiremos na lição de hoje. Segunda-feira, o nosso autor sugere Atos capítulo 5, versículo do 3 ao 4. O Espírito é Deus, né? E o Espírito Santo se faz presente na minha e na tua vida através do próprio Deus. Se você magoa ao Espírito Santo de Deus, você magoa ao próprio Deus. Olha como é a relação que nós temos que ter com o Espírito. Porque o Espírito, já vimos nas lições anteriores, se faz presente na nossa vida toda hora e todo instante. E nós sabemos e entendemos claramente que Ele é Deus, Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, é o versículo sugerido para terça-feira. O Espírito Santo é inspirador, ele inspira, né? Ele nos dá a
a inspiração para que nós possamos conviver e compreender o que está escrito na Sagrada Escritura. Lembrando que a própria Escritura já foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os autores do nosso texto sagrado foram todos inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, inspirados pelo próprio Deus, influenciado pelo Espírito Santo. É nesse sentido de inspirar, é influenciar, é direcionar a pena da caneta, né? Direcionar as frases, direcionar a construção do texto através do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na construção da nossa Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 15, versículo 19, quarta-feira, é o versículo sugerido. O Espírito nos torna ousado. E aqui é fundamental nós entendermos, né? O próprio Paulo, em suas pregações, era ousado. Ele ousou pregar lá no Areópago, lá no meio da Grécia, onde se cultuava os deuses pagãos. Não existe, amado, como você servir a Deus se você não for ousado. Servir a Deus não é para covardes. Servir a Deus é para aqueles que têm coragem, ousadia de falar de Deus em todo e em qualquer lugar. Atos capítulo 13, versículo 2, é o versículo sugerido para quinta-feira. O Espírito Santo nos separa para a obra. E aqui é quando ele chama Saulo e Barnabé para fazerem missões. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo separa uns para missionários, separa outros para pastores, outros para ensinadores, como é o nosso caso, e vai separando, escolhendo aqueles que têm uma missão específica na seara de Jesus. Muito importante você entender que o Espírito Santo é que nos chama. Às vezes você quer ser um pregador, mas o teu chamado é para ser um ensinador. Às vezes você quer ser um pastor, mas o teu chamado é para ser um presbítero. Às vezes você quer uma posição que não é aquela que Cristo quer, aquela que o Espírito deseja que você esteja presente. E muitas vezes isso gera confusão e às vezes você chega no teu objetivo desagradando a Deus e muito provavelmente você será improdutivo quando você força um chamado ou atende de uma forma errada o chamado do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 é o sugerido para sexta-feira. O Espírito Santo habita em nós, ele mora na minha e na tua vida, ele faz parte, né? Agora, no entanto, para que ele se faça presente, que ele habite em nós enquanto templo, se faz necessário que nós cuidemos desse templo, que nós nos afastemos de droga, que nós nos afastemos de prostituição, de coisas que desagradam e magoam a Deus. João capítulo 14, versículo 16 é o sugerido para sábado. O Espírito nos consola. Quando Cristo vai assunto ao céu, diz que deixará um da mesma substância dele para nos consolar. Esse um é o Espírito de Deus. E o que é consolar, nós já falamos na lição anterior. Ele nos dá refúgio, ele nos dá guarida, ele nos dá força para enfrentarmos a dificuldade que há de vir por toda a nossa vida, porque a vida ela é cheia de dificuldades. As dificuldades são impostas no momento que nós nascemos, e cada medida que nós tomamos consciência de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, que nós nos afastemos dessas dificuldades. Quando eu falo dificuldades, não são dificuldades de trabalho, não são dificuldades de estudo, são dificuldades de enfrentar e vencer o pecado. Essa dinâmica do pecado, ela está presente na vida do homem enquanto ele aqui na terra estiver. Se você vencer, você terá vida eterna ao lado de Deus. Se você perder, você terá vida eterna ao lado do diabo. A escolha é nossa, obedecer ao que consta na Sagrada Escritura. E o Espírito Santo está aí para nos lembrar do que consta e de como devemos proceder para esse bom relacionamento com Deus. Os objetivos da nossa lição, objetivo do professor, apontar o batismo do Espírito Santo como uma promessa bíblica. Inclusive, já vimos isso na lição anterior, né? É uma promessa que já foi cumprida. Enfatizar o cumprimento das profecias de Joel e João Batista e reafirmar a atualidade do batismo no Espírito Santo de Deus. Texto bíblico: e eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24 e 49. Aqui é o grande momento, né? Quando Cristo manda que os apóstolos fiquem em Jerusalém, até que seja revestido de poder, ou seja, até que os dons do Espírito Santo sejam manifestados na vida daqueles que estavam lá, daqueles que criam em Cristo Jesus. Então ele manda que aquele povo fique ali em Jerusalém. A partir de que os dons se manifestam, os apóstolos se espalham, os seguidores de Cristo se espalham e o cristianismo chega até aqui, onde está eu e você, conversando através das ondas da TV, da ADC educacional. Olha que interessante ali, ficar em Jerusalém. E isso também já foi cumprido. Ali nós vamos ver que em Pentecostes, esse revestimento de poder, de autoridade, eu sempre falo que na Bíblia, quando fala revestido de poder, revestido de autoridade, para que nós possamos falar através e em nome do Espírito Santo de Deus. Leitura bíblica em classe encontra em Joel 2, 28 e Atos 1 e 7. Joel 2 e Atos 1, do 7 ao 8 e do 2, do 16 ao 18. Eu destaquei aqui em Joel. Isso aqui, amados, são colocações que o nosso autor faz, e é muito comum nós irmos direto ao esboço da lição. Nós lemos, quando muito lemos esses versículos, não comentamos nada. Tudo que está aqui sugerido no início, né, que eu considero como grande introdução, você vai discutir no decorrer e no transcorrer da tua aula. Então você antecipa em muito e torna a tua aula mais dinâmica. Então discuta sobre esses temas sugeridos pelo autor. Eu destaquei aqui o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Destaquei também o versículo 8. Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Discuta com o teu jovem o que é virtude. Virtudes são qualidades positivas que o Espírito Santo desenvolve, faz brotar em nossos corações. Quais são essas virtudes, essas qualidades positivas? O amor a Cristo, o amor ao próximo, a obediência, a fugir das tentações, a fugir da fornicação, né? O jovem explique que fornicação já é um atentado ao relacionamento com Deus. Explique para ele que fornicar é ter relação sexual antes do casamento, o adultério, que é a relação sexual fora do casamento. Tudo isso aí são coisas contrárias às virtudes que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Então, as virtudes são esses valores positivos, contrário a todas essas qualidades negativas que eu acabei de falar. Então, vamos seguindo em frente, falando agora do nosso ponto principal, né? No primeiro dia, olha que interessante, no primeiro dia de janeiro de 1901, né? No início do século XX, essa jovem Agnes, ela teve a primeira manifestação registrada do Espírito Santo de Deus, né? Como consequência e continuidade do movimento pentecostal iniciado lá em Atos. Olha, no primeiro dia do ano do século XX. E até hoje nós temos essa manifestação do Espírito Santo extremamente atual na vida do crente, principalmente do assembleiano, né? Que são pentecostais na pura essência da palavra. Nós acreditamos nas manifestações dos dons acontecidos em Atos e, na atualidade mais recente, esses dons se manifestaram nessa primeira pessoa, né, que foi onde começou o desenvolvimento do Pentecostes, até chegar em 1917, culminar com a explosão lá na Rua Azusa. Mas ali foi a primeira manifestação registrada. Que legal que é no dia 1º de janeiro, primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano do século XX. Muito legal. Vamos lá, seguindo em frente, vamos o que nós entendemos agora como já o esboço da lição. O cumprimento da profecia de Joel. O cumprimento da profecia de Joel. João Batista, ele já
concorda e repete a profecia feita por Joel. Quando João Batista, lá quando batizava, disse que ele batizava em águas e que viria um com mais poder do que ele que batizava, que iria batizar com o Espírito Santo de Deus. Esse um seria Jesus. Então já é o cumprimento da profecia de Joel. No dia de Pentecoste, né, essa festa judaica, que era 50 dias depois da Páscoa, aconteceu esse fato extraordinário, que foi a manifestação do Espírito Santo em todos aqueles que estavam no cenáculo, né? E que todos começaram a falar línguas estranhas, e o principal, que falava-se línguas estranhas e se compreendiam o que se dizia através dessas línguas estranhas. Ali se cumpriu a profecia de Joel, que nós já discutimos sobre isso na lição anterior, estamos falando com ela agora, quando Joel profetiza que virá um que restaurará o nosso relacionamento com Deus. Um acontecimento fundamentado, diz o primeiro tópico, diante do quadro inusitado, o quadro do Pentecostes, né, daquele monte de gente falando língua estranha, causou diversas reações. Uns zombavam, uns criticavam e outros adoravam. E você olha como é atual isso, como tem dentro hoje da própria igreja. Quando há manifestação do Espírito, está certo que alguns exageram, você tem alguns que ficam na dúvida, você olha para uns, sorriem, outros zombam, outros não creem. Está acontecendo a mesma coisa no dia de hoje. Por quê? Porque se aproxima o fim dos tempos e a apostasia cada vez é mais intensa. Então acontece esse descrédito ao movimento pentecostal dentro da própria igreja pentecostal. Hoje há uma tendência moderna a que a igreja seja mais comportada. Também vamos deixar claro, houve exageros, né? Há alguns exageros onde alguns se manifestam de uma forma que a gente vê que não tem o Espírito Santo. Então há de se buscar o equilíbrio, nem tanto frio, nem tanto morno, como diz a própria Bíblia, né? Que tudo seja bem equilibrado, né? Que nós possamos ter a manifestação do Espírito tal qual o Espírito queira se manifestar, e não tal qual o indivíduo, através de emoção, queira manifestar o Espírito. O início de uma nova época, essa, né, é o segundo subtópico, significa que todos os seres humanos, quer dizer, que toda a humanidade tem o privilégio de ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, e para tanto, há de se converter-se a Cristo Jesus. Sem essa conversão, nada de Espírito Santo em nossa vida. O segundo tópico, o cumprimento da profecia de João Batista, que eu já comentei, quando João Batista diz que virá um depois de mim que terá mais poder e que batizará com o Espírito Santo. Por quê? Porque João Batista batizava em águas e ele apresentava como solução o arrependimento. Isso não quer dizer que esse batismo de Cristo com o Espírito Santo elimina o arrependimento. Você só será batizado, né, em Cristo e com o Espírito Santo se você se arrepender. Sem arrependimento não há possibilidade de relacionamento com Deus. E o que é o arrependimento? É você reconhecer que cometeu o erro, fazer alguma coisa para se redimir desse erro, ou seja, para restabelecer a verdade, assumir que magoou a Deus e, principalmente, você ter no coração um desejo ferrenho de não voltar a magoar a Deus. Isso é um conceito básico de arrependimento. Fale para o seu jovem, ensine o que é o arrependimento, para que ele possa se arrepender. Tem gente que acha que pedir perdão já se arrependeu. Não se arrependeu. Pedir perdão, você apenas reconhece o pecado. Você reconhece e pede um perdão. Mas, no entanto, o teu coração ainda está sujo, porque você ainda tem desejo de fazer aquilo de novo. Se você não tiver a convicção de não voltar a repetir o ato, você não se arrependeu. Mesmo que, eventualmente, você caia de novo no mesmo erro, mas você tem que ter o desejo, pedir perdão e ter o desejo de não mais cometer aquele ato nefasto. A relação entre os dois batismos, o batismo em água, né, e esse que João falava do arrependimento, né, e o batismo com o Espírito Santo, esse batismo onde você é revestido com o poder de Deus, com o poder
do Espírito Santo. Esse poder nós entendemos que é a autoridade que o Espírito Santo dá para que você use os dons que ele distribui a toda a humanidade. Todos nós temos o privilégio de recebermos algum dom do Espírito Santo. Cabe, para tanto, nós orarmos e pedirmos esses dons. Alguns o próprio Espírito escolhe, outros, através da oração, do pedido, o Espírito te capacita, te qualifica para que você receba o dom para exercê-lo em nome de Cristo Jesus. Seguindo em frente, vamos direto ao nosso grande final. Eu destaquei apenas aqui o seguinte: precisamos da experiência com o Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão. E qual é a nossa missão? É fazer o ID de Jesus. A nossa principal missão é alcançar o céu. A nossa principal missão é adentrarmos ao reino celestial. Mas, para tanto, temos também que influenciar na salvação do próximo através do ID de Jesus, através da prática do amor que o Espírito Santo dá para que eu e você possamos influenciar aqueles que nos ouvem a entender as questões referentes a Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e até logo.